Eu sou o mais novo da família, né? Sou caçula. A empresa foi fundada em 84 e eu nasci em 86, né? Em setembro de 86, quase 2 anos depois. A gente já morava no José Walter, na Rua 50, que todo mundo fala. Rua 50, que foi a casa que eu nasci, que é pertinho de onde é o Bradesco hoje no José Walter, era o Beck. Era em frente à casa da minha avó. Minha avó, quando veio do interior, tem essa casa até hoje lá, que é do meu tio. E meu pai, quando veio da Barra do Ceará, comprou essa casa. Era a casa que a gente morava, né? Minhas duas irmãs. A gente tem mais uma irmã, que é do meio. A Luciana é mais velha, eu sou mais novo. Tem uma irmã do meio que é advogada, que é a Larice. Ela trabalha na procuradoria. E eu sou mais novo, né? Já nasci no José Walter, fui o único filho que nasci lá no José Walter. E como a Luciana falou, né? A empresa começou, meu pai contou aqui no podcast 179, né? Exato. Ele contou, a empresa começou dentro de casa, né? Começou o estoque dentro do Fiat 147. Quando o estoque foi crescendo, ele foi enchendo a garagem, né? da casa. E aí, nessa brincadeira, eu fui o primeiro a perder o quarto. Então, eu era criança, fui dormir no quarto do meu pai. Primeiro, a minha cama era cheia de mercadoria embaixo. Serra estarrete, cadeado, um bocado de coisa. Logo depois, meu quarto ficou entupido de mercadoria. Era na parte de baixo, eu fui dormir na parte de cima, no quarto deles. E a empresa foi crescendo. E a gente sempre acompanhando, né? Meu pai, eu não lembro se ele contou no podcast, mas ele conta para todo mundo, né? Que ele adora contar história. Que fala que quando ele chegava em casa, quando era na garagem, ele ia carregar o carro. E aí eu acordava de manhã de fralda. Aí tirava a fralda e mijava em cima das caixas de mercadoria. Essa história ele não contou não aqui. Ele conta a história para todo mundo. E eu queria ajudar, né? Então eu pegava a caixa de dobradiça, uma caixinha pequena assim. Uma caixinha. E quando eu pegava aqui, se você não pegasse embaixo, ela cai. Aí eu pegava, caía dobradiça para um lado, para o outro. Caía no pé e meu pai chamava minha mãe. Adílio, tira o vidro daqui. Tá atrapalhando, Ficava querendo me meter, né? Ficava querendo carregar. E a empresa, a minha infância foi assim, né? Foi dentro do estoque, dentro de mercadoria, acompanhando. Nessa época eu já saía com meu pai, já não lembro mais com que idade, mas eu bem novo. Eu sempre fui muito, muito colado com meu pai, então eu sempre andava com ele. Ele saía para resolver uma coisa, me levava. Final de semana, às vezes até tomava com os amigos, ele me levava. Ia jogar uma coisa com os amigos, me levava. Então eu estava sempre muito perto dele. E às vezes eu ia de sábado. Ele ia fazer entrega, ia atender cliente, e eu ia. Ele chegava lá, me botava pequeno em cima do balcão. Então tem cliente até hoje que é cliente da empresa e, Vida, eu te conheci pequeno, te coloquei no braço. Então tem muita história como essa, né? E aí, como a Luciana falou, logo depois a empresa cresceu ao ponto de ficar sem condição, né? De ficar a moradia e a empresa. Meu pai comprou um terreno, construiu uma casa no Mudubim, bem próximo da empresa, assim, 1 quilômetro. E aí a gente se mudou em 90 para essa casa. Eu tinha 4 anos. E aí foi quando a empresa, de fato, ficou só na casa que a gente morava, que era uma casa pequena de 10 por 20. Ou seja, uma casa de 200 metros quadrados. Né? E a empresa ficou só lá. E eu sempre acompanhei de perto. Né? E eu sempre falava, minha mãe sempre disse que... Eu sempre dizia, eu quero trabalhar com meu pai. Isso com 4, 5, 6 anos de idade, 8 anos, eu sempre falava. Quero trabalhar com meu pai e tal. E aí eu, diferente da Luciana, né? Eu já fui estudar, eu já fiz Jardim 2 no Farias Brito, porque as vindas mais velhas foram estudar lá no IUDEC de Sá. E eu já comecei na escola lá no Farias Brito. Tive a oportunidade de estudar a vida toda em escola boa. E até a 5ª série, né? Quando a gente estava morando nesse sítio, lá perto do Zé Walter. E aí quando foi na 5ª série, a gente se mudou para Vajota, ali ao lado do Farias Brito, da Dom Luiz, que é onde a gente mora, a região que a gente mora até hoje. E eu fui na época da 5ª série estudar no Odilon Braveza, né? Que é o Farias Brito hoje.
Então eu tive a oportunidade de estudar sempre escola boa, sempre gostei muito de número, de matemática. Então eu sou meio que parecido com meu pai nessa parte comercial, assim, de gostar de se comunicar, de comércio mesmo, né? Negociar e tal, sempre acompanhei ele. E na época das férias, não sei se com 11, 12 anos de idade, eu ia para a empresa. Ia sem compromisso, ia com minha mãe. Nessa época que os filhos eram pequenos, minha mãe ficava em casa de manhã e à tarde ela ia para a empresa. A gente ia para o colégio. A gente ia para o colégio, né? E aí ela ia faturar nota, trabalhava na parte de sistema quando começou a informatização. E aí a gente... eu ia com minha mãe, às vezes nas férias, ficar lá, só brincando, olhando uma coisa e outra, tal, só isso mais... Minha avó morava em frente, então eu ficava na minha avó, na calçada, ficava lá. Né? E aí depois, logo quando eu tinha 14 anos, que a gente já morava na Vajota, aí eu estudava de manhã, aí de tarde... Eu nunca fui um aluno muito estudioso, mas sempre tive muita facilidade de aprender. Eu era aquele cara que prestava atenção na sala de aula e no dia da prova eu pegava no livro. Mas sempre tirei nota boa. Sempre fui muito aplicado, sempre tirei nota boa. E sempre tive muita facilidade de aprendizado. Então meio que eu me confiava nisso também. Mas aí com 14 anos de idade, meu pai chegava em casa, às vezes eu estava dormindo. Jogando e dormia, não estudava. Aí ele sabia que eu tinha vontade de trabalhar, né? Aí ele disse, não, você passar a tarde de casa, às vezes chegava às 7 horas da noite, eu estava dormindo, com o ar-condicionado ligado. Era mesmo? Aí ele disse, boa, aí né? você não quer, já que você não quer estudar, você não quer ir para a empresa não trabalhar todo dia? Aí eu disse, top, na hora. Vai ter um cacauzinho? Vai ter um na cacauzinho? época eu tinha uma mesadazinha, era R$50 para ficar em casa dormindo. E aí a mesada era dobrada, era 100. Ah, é? Para ir trabalhar. Vai trabalhar. Aí eu fui com minha mãe, comecei a ir todo dia com minha mãe, né? Isso foi nos anos 2000. Né? 24 anos atrás. E aí comecei a ir para a empresa todo dia. Na época a empresa muito pequena, ainda nessa casa que a gente morava. A empresa na época tinha aproximadamente 20 funcionários. Era meu pai, minha mãe que fazia o faturamento, tinha uma tia minha que trabalhava que era contadora e ela ajudava lá no financeiro, contas a pagar. E quando meu pai não estava, ela ficava meio que no caixa. Fazia também a contabilidade da empresa, era a pessoa de confiança dele. E o restante eram as pessoas da operação. Eram os motoristas que faziam entrega, alguns vendedores na rua, o pessoal do depósito, estoque, uma vendedora e uma recepcionista. Então, assim, a empresa bem simples, começando o processo de informatização, de um modo bem informal. E assim, lá era uma casa que a gente saiu demolindo e lá eu brincava que era um ninho de rato, né? Então, assim, se eu soltasse lá dentro, você não saía, não.